Pulo do Gato apresenta o nosso novo curso de Silkscreen. A seguir. Item breve História do Silkscreen. Item Explicações práticas, passo a passo. Item Materiais a serem utilizados. Item Como fazer a mesa de luz. Item Como gravar a matriz serigráfica. Item Como imprimir. Item Vídeos sobre Silkscreen. O que é Silkscreen? Silkscreen, ou serigrafia, é um processo que não exige máquinas ou tintas caras, podendo ser realizado em espaços pequenos. Silkscreen vem do inglês tela de seda. O silkscreen foi inventado há vários séculos, sendo confeccionado em seda pelos chineses antigos. Com o passar do tempo, a seda foi substituída pelo nylon e poliéster porque estes dois últimos apresentam maior resistência aos produtos utilizados durante o trabalho. É a mesma coisa chamar este processo de silkscreen ou serigrafia, pois você encontrará os dois termos sendo utilizados para descrever este mesmo processo. Serigrafia vem do grego e significa escrita em seda, é a impressão de uma figura em uma superfície através de uma tela. A tela de silk screen ou matriz serigráfica é o tecido esticado e preso num quadro de madeira e com o processo de gravação da figura completado. Cada tipo de material exige um tipo específico de gravação. Quadros. Os quadros de madeira podem ser encontrados em vários tamanhos, de acordo com o tamanho da impressão que você pretende fazer. O espaço entre a figura e a madeira do quadro deve ser de 10 centímetros. O quadro deve ser maior que a figura 10 centímetros em todos os lados. Tecidos. 2. O nylon ou poliéster tem a trama fina, para permitir a passagem da tinta. Existem diversos tipos de trama, mais abertas ou mais fechadas. Para saber a abertura exata da trama, calcula-se a quantidade de fios por m sobrescrito 2. Cada trama é própria para um trabalho específico. Curso de Silkscreen. Com o silk você pode imprimir em camisa, adesivos, canetas, calendários, veículos, etc. Grampos e grampeador. 3. O tecido é preso no quadro com grampos. Existem grampos próprios para madeira em diversos tamanhos. O que utilizaremos é o 106/6. Existem vários tipos de grampeadores. Para usar este grampo, tenha em mãos um grampeador específico para o tamanho dele. É indicado dividir a barra de grampos ao meio antes de colocá-la no grampeador. Este grampeador é conhecido como grampeador de tapeceiro. Método passo a passo. 1. Coloque os grampos no grampeador. Para isso, retire o gancho com mola encaixado na parte inferior do grampeador, como na figura abaixo. 2. Após colocar os grampos, empurre o gancho com a mola no trilho e encaixe-o como na figura abaixo. Curso de Silkscreen. Com o silk você pode imprimir em camisa, adesivos, canetas, calendários, veículos, etc. 3. Para iniciar o trabalho, coloque o tecido sobre o quadro. 4. Estique junto com o tecido uma fita, de tecido ou plástico, não muito grossa, num dos lados do quadro e aplique um grampo no primeiro canto. Observe como uma mão segura o grampeador e a outra mantém o tecido e a fita preta esticados. 5. Prendemos o segundo canto do quadro. Observe como os grampos foram aplicados sempre inclinados em relação ao tecido. 6. Para o terceiro canto, esticamos o tecido na diagonal. Curso de Silkscreen. Com o silk você pode imprimir em camisa, adesivos, canetas, calendários, veículos, etc. 7. Estique novamente o tecido e grampeie o último canto. 8. Depois de pronto, retire a sobra do tecido. Tabela de impressão. Curso de Silkscreen. Com o silk você pode imprimir em camisa, adesivos, canetas, calendários, veículos, etc. Mesa de luz. A mesa deverá ser construída com uma caixa de madeira, de 20 centímetros de altura e lâmpadas fluorescentes em seu interior. As lâmpadas devem ter distância de aproximadamente 5 centímetros de uma para outra. Em nosso exemplo, o espaço interno da mesa é de 40 centímetros largura por 70 centímetros de comprimento. Foi utilizado 4 lâmpadas fluorescentes de 20 watts cada. Finalizando a confecção da caixa, colocamos sobre ela um vidro transparente. Está pronta a mesa de luz. Emulsão fotográfica. Curso de Silkscreen. Com o silk você pode imprimir em camisa, adesivos, canetas, calendários, veículos, etc. Quando a emulsão é exposta à luz, RID, endurecendo e se prendendo à tela. Nos locais onde não foi exposta à luz, não RID, não se endurecendo e podendo ser removida com água corrente. A emulsão é colorida e pode ser encontrada nas cores verde, azul. Verde para tintas à base de água. Azul para tintas à base de solventes. A emulsão pura não reage à luz. Para reagir à luz é necessário misturá-la com uma substância chamada
Sensibilizador. A emulsão misturada com o sensibilizador deve ser manuseada no escuro ou com luz vermelha, verde ou amarela, porque se exposta à luz comum endurecerá. Depois que a emulsão for secada, exposta à luz e lavada, estará pronta para uso em qualquer ambiente. Gravação da tela. Antes de gravar a tela é preciso ter a arte final. Você mesmo pode fazer a sua arte final. Esta arte deve ser confeccionada em plástico ou papel transparente, que permita a passagem da luz. Você pode fazer sua arte no computador e imprimir em preto sobre papel vegetal ou transparência com uma impressora laser. Outra maneira de elaborar a arte é fazer sua figura artesanalmente utilizando tinta nanquim sobre papel vegetal. Também pode fazer a arte final utilizando adesivos recortados e aplicados sobre plástico transparente. Passo a passo, como gravar a tela. 1. Utilizaremos o quadro com o tecido esticado, papel vegetal com uma propaganda impressa, emulsão azul, emulsão para tintas à base de solventes, sensibilizador, cupos graduados, uma espátula própria para mexer a emulsão e uma calha para aplicá-la ao tecido. 2. Misture o sensibilizador à emulsão na proporção de 10:1, a cada 10 ml de emulsão coloque 1 ml de sensibilizador. Use os copos graduados para medir a quantidade de emulsão e sensibilizador. Sensibilizador emulsão mistura. Curso de silkscreen. Com o silk você pode imprimir em camisa, adesivos, canetas, calendários, veículos, etc. 3. No escuro misture o sensibilizador à emulsão. Use a espátula de plástico e raspe bem o fundo e as paredes do copo, até a mistura ficar homogênea. Depois que a mistura estiver homogênea, tampe-a e deixe descansar no escuro por 30 minutos, para eliminar possíveis bolhas de ar. 4. Após os 30 minutos, ainda no escuro, derrame a emulsão sensibilizada sobre o tecido como na figura abaixo. Não exagere, pois o que sobrar poderá ser guardado num recipiente plástico opaco durante 2 semanas no máximo ou se estragará. Curso de silkscreen. Com o silk você pode imprimir em camisa, adesivos, canetas, calendários, veículos, etc. 5. Utilizando a calha, espalhe a emulsão sobre o tecido de maneira uniforme. 6. Recolha a emulsão dos dois lados do tecido. Apenas deixe uma fina camada de emulsão. Óbvio-se, depois de retirar todo o excesso de emulsão, você ainda estará trabalhando no escuro e deve secar a tela antes de fazer a gravação. Para isso use um secador, não encoste na tela, deixe um palmo de distância da tela para o secador, porque a intensidade calórica do secador profissional pode derreter a emulsão e até mesmo estourar a tela. Óbvio-se, seque bem a tela antes de fazer a gravação com luz fluorescente. Com o auxílio da luz colorida, a amarela principalmente, permite verificar se a emulsão está bem aplicada e secada. Curso de silkscreen. Com o silk você pode imprimir em camisa, adesivos, canetas, calendários, veículos, etc. 7. Fixe a arte final na tela, centralize-a bem e cole com fita adesiva transparente no lado externo do quadro, o mesmo lado que você aplicou os grampos. A arte deverá ficar legível apenas olhando o lado interno do quadro. 8. Entenda como a arte deverá ficar na tela. Confira os exemplos abaixo. Olhando a arte no lado interno do quadro. Olhando a arte aplicada no lado externo do quadro. Curso de silkscreen. Com o silk você pode imprimir em camisa, adesivos, canetas, calendários, veículos, etc. 9. Você continua trabalhando no escuro, apenas com luz colorida. Centralize a tela sobre o vidro da mesa de luz que você construiu e ajeite dentro do quadro, sobre o nylon, uma espuma grossa. Observe que a espuma deve estar recortada no tamanho maior que a escrita da arte e deve ter uma altura de 10 centímetros aproximadamente. 10. Sobre a espuma coloque uma tábua de madeira e sobre a tábua coloque qualquer coisa que tenha peso, como uma lata de tinta de 3,6 litros, por exemplo, para pressionar a espuma. O peso sobre a madeira deve estar centralizado. Curso de silkscreen. Com o silk você pode imprimir em camisa, adesivos, canetas, calendários, veículos, etc. 11. Após os 3 minutos apagamos a mesa de luz e retiramos a tela. Ela deverá ser mergulhada em água para fixar. Depois de molhada, a emulsão deixa de ser sensível à luz, podendo-se acender a luz do local de trabalho. 12. Lave a tela para remover a emulsão da área onde a figura impediu que a luz passasse. Primeiro, jogue água dos dois lados da tela para remover o sensibilizante, depois jogue sobre a propaganda gravada. 13. A água deve ser jogada em jatos sobre a tela, para remover a emulsão da área da figura. Se a tela tiver sido pouco exposta à luz, a emulsão soltará em vários lugares do tecido. Se estiver sido
muito exposta dará dificuldades para se soltar. Você pode usar estes dados para buscar o tempo certo. Para revelar a próxima tela. Curso de Silkscreen. Com o Silk você pode imprimir em camisa, adesivos, canetas, calendários, veículos, etc. A tela do nosso exemplo foi gravada corretamente. Depois de lavar a tela, seque-a com secador. Antes, retire o excesso de água com um pano. Caso você queira aumentar a durabilidade da matriz e vedar as extremidades inferiores, coloque fita adesiva no quadro de madeira. Impressão. Vamos imprimir um calendário com nossa tela gravada. Prendemos a tela com uma garra comum e colocamos um pouco de tinta azul para posterior. Impressão. 2. Passe o rodo levando a tinta sobre o anúncio. Após passar o rodo, incline a matriz e volte a tinta sobre o vazado correspondente ao anúncio para não entupir a tela. Curso de Silkscreen. Com o Silk você pode imprimir em camisa, adesivos, canetas, calendários, veículos, etc. 3. Foi feito a impressão sobre a mesa. Esta impressão é apenas para fazermos uma marcação e saber o local que o objeto a ser impresso ficará. 4. Olhando o local da impressão e o tamanho do objeto, traçamos linhas com uma caneta. Curso de Silkscreen. Com o Silk você pode imprimir em camisa, adesivos, canetas, calendários, veículos, etc. 5. Após encaixar a parte do calendário a ser impressa no local marcado, você pode baixar a tela e imprimir. Imprima sempre puxando a tinta no mesmo sentido. Ao retornar a tinta, antes erga a tela. OBS. Use cola permanente para fixar as peças a serem impressas, deixando-a secar antes de colocar sobre ela. A impressão foi feita na cor azul. Após a primeira mídia impressa, as seguintes são impressas em sequência. Curso de Silkscreen. Com o Silk você pode imprimir em camisa, adesivos, canetas, calendários, veículos, etc. Tutorial desenvolvido por Artes. Retirado do site http://artes.6.net/silk-screen.html. Faça sua tela e imprima. Procure avaliar o seu trabalho olhando eventuais defeitos. Avalie seu conhecimento, numa escala de 0 a 10. Qual a sua nota? Pegue uma amostra de todos os seus trabalhos de impressão e organize numa pasta. Mostre o conteúdo desta pasta a seus futuros clientes, pois a amostra de seus trabalhos é um ótimo certificado de que você sabe realizá-lo. Obrigado por sua atenção. Espero ter lhe servido. Curso de Silkscreen. Com o Silk você pode imprimir em camisa, adesivos, canetas, calendários, veículos, etc. Tutorial desenvolvido por Artes. Elaborando por Danimar Carvalho.